paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 10, aqui desse quarto trimestre da CPAD. Nesse quarto trimestre, nós estamos estudando sobre o tema Andando em Amor. E na aula de hoje, lição de número 10, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: o amor não guarda ressentimento. Eu espero muito que o Senhor fale ao teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, teu joinha, teu comentário, coloca de onde você está me assistindo, eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Coloca onde você congrega, o nome da tua cidade também. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa disponível para você aqui no nosso canal, Janderson Nascimento. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos em Jesus. E eu espero que você possa ser edificado em Cristo. Vamos então deixar de conversa, vamos caminhar, estudando um pouco mais a palavra de Deus, hoje em sala de aula, em Cristo Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos juvenis. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre esse assunto, andando em amor. Na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o amor que não guarda ressentimento. Para você iniciar bem a tua ministração, inicie por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para você. A primeira delas está em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Leia esse texto com os teus alunos em sala de aula. A nossa leitura bíblica em classe se localiza hoje em Lucas, capítulo 15, versículos 11 ao 24 e versículo 32 também. Lê esse texto compassadamente e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Para você não esquecer, lembra que as nossas lições, as nossas aulas são postadas aqui para você de segunda a sexta-feira ao meio-dia. Mas toda quarta-feira ao meio-dia é o dia da classe dos juvenis. Então, toda quarta ao meio-dia, a gente está junto aqui com você, estudando a palavra de Deus nesse trimestre para a glória de Cristo. Eu sempre posto as aulas com antecedência para você ter acesso ao nosso material, estudar, preparar a tua aula para a glória de Cristo, esperando que o Senhor te use com clareza na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Hoje nós estamos estudando sobre outro assunto importantíssimo à luz da palavra de Deus, que o amor, ele não guarda ressentimento. Isso quer dizer que o cristão, servo de Jesus, serva de Jesus, não leva sobre o seu coração o ressentimento de alguma situação que aconteceu na sua vida, de alguma tentativa contrária ao seu desejo pessoal. É fundamental nós entendermos que o verdadeiro amor, ele perdoa, ele é liberto em Cristo Jesus. Então, na aula de hoje, nós vamos entender, à luz das Escrituras, que o verdadeiro amor, ele não guarda nenhum ressentimento, mas esse amor, ele caminha em Cristo. Ele oferece o perdão porque também foi perdoado. Ele age em perdão porque experimentou o amor de Deus e por Deus também é amado. E à luz da Bíblia, eu espero muito que a palavra de hoje também edifique você, orientando os teus alunos na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Se eu já estou te ajudando até aqui, por gentileza, deixa aí teu comentário, coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade. Eu desejo te conhecer também. O primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte argumento: o amor não é ressentido. É muito importante você destacar isso em sala de aula. O amor não guarda ressentimento contra ninguém. Se fosse assim, a própria ira de Deus nos alcançaria. Mas Deus nos amou primeiro, mesmo você e eu, pecando, nos afastando do Senhor, agindo de forma terrível contra a sua vontade. O seu amor nos ofereceu então perdão. E por causa desse perdão, nós temos a oportunidade agora de estar em Cristo, de viver para Cristo, de amar a Cristo. Isso fala também do princípio da salvação. Para entender melhor, o primeiro subtópico destaca sobre o veneno do ressentimento. O ressentimento verdadeiramente é um veneno.
um veneno que prejudica a tua alma. Ou seja, quando o teu coração é atacado pelo ressentimento, que é esse sentimento terrível que guarda em nosso coração a amargura, ele procura agora agir em prol disso e acaba barrando os teus sonhos, os teus planejamentos, os sonhos de Deus para com você. É fundamental também você observar que o sentimento prejudica a tua vida espiritual, mas também a tua vida física, a tua saúde física também. E é fundamental você compreender que no teu coração não pode haver espaço para o ressentimento. A única maneira de se livrar desse veneno é através de Cristo Jesus. É através do amor de Jesus. É experimentando então, especialmente, o perdão de Jesus e oferecendo agora esse perdão àquele ou àquela com a qual você guarda esse sentimento de ressentimento. O ressentimento ele é prejudicial. Ele acaba com você de dentro para fora. Ele trabalha exatamente em prol do mal, o mal da sua vida. E é importante você observar isso à luz da palavra de Deus e explicar também isso com os teus alunos. O segundo subtópico destaca então sobre o seguinte argumento: a inclinação ao ressentimento. Por causa do pecado e por causa também da nossa consciência que foi afetada pela queda, nós precisamos entender que há uma tendência em nós em guardar rancor no nosso coração, em guardar o ressentimento na nossa alma, em sermos guiados então pela amargura. Isso tudo é inclinação do pecado. Esse sentimento te conduz agora para o erro e destrói você de dentro para fora. Tanto o rancor como a amargura, o ressentimento trazem prejuízos espirituais, físicos e morais para a vida daquele ou aquela com a qual eles escravizam. Amizades são então terminadas. Pessoas quebram relacionamentos por causa desse tipo de sentimento que é terrível. Também, casamentos são terminados por causa do rancor e do ressentimento. Há uma necessidade de olhar para a Bíblia e entender que nós somos servos e servas de Cristo. E o discipulado de Jesus nos ensina que o nosso coração deve ser local do trono da glória de Deus e não o depósito de lixo espiritual do ressentimento e rancor. O teu coração é local de habitação da morada de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus. E quando nós guardamos o ressentimento e o rancor no nosso coração, perdemos o sono, mas Deus tem para nós a bondade do Senhor, a graça do Senhor. Davi, quando estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, Absalão, ele escreveu um salmo, Salmo 3, versículo 5. E ali naquele salmo nós percebemos o cuidado de Deus para a vida com Davi. Ele tinha todos os motivos para guardar rancor no seu coração contra o seu próprio filho. Mas ele descreve que em paz ele deitou, dormiu e acordou, porque o Senhor lhe guardou, porque o Senhor lhe deu descanso. Salmo 3, versículo 5. Você percebe dentro da Bíblia um homem de Deus dando um exemplo extraordinário de não guardar rancor no seu coração. E nós também precisamos aprender assim. Avançando, o terceiro subtópico destaca agora sobre o ciclo do ressentimento. O ciclo de ressentimento, ele traz prejuízos para você. Ele te guia então para a mágoa, para o rancor, para a tristeza, para a amargura. Muitas pessoas andam depressivas por causa da falta do perdão. Também nós vamos entender que esse ciclo vicioso do ressentimento acaba guiando as pessoas para a raiva, para a ira, para o descontrole também. Muitas pessoas chegam a agir em fúria a partir do sentimento de vingança gerado então pelo ressentimento. Então nós observamos dentro da Bíblia que esse sentimento, esse ressentimento acaba agora te levando para o pior de si mesmo. E aqui, dentro da palavra, nós precisamos entender que todas essas raízes que são terríveis são raízes que devem ser arrancadas no nosso coração. Hebreus capítulo 12, versículo 15, dá base para isso. Isso deve ser arrancado como? Através do pleno amor de Deus. Dê espaço para o Espírito de Deus trabalhar. Peça a Deus para Ele retirar esse sentimento do seu coração.
Avançando, vamos agora para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte argumento: prejuízos da falta de perdão. Como a falta de perdão gera diversos prejuízos. E você precisa ter cuidado com isso. O primeiro subtópico, para a gente entender melhor, fala sobre o prejuízo físico. Muitos médicos chegam a afirmar que diversas doenças físicas são geradas por situações emocionais. Se você não sabe, o ressentimento, a falta de perdão, pode causar diversos prejuízos na tua saúde física, como, por exemplo, o próprio infarto. Pode causar também situações de estado emocional que geram nas pessoas até mesmo espécies de câncer. Também em algumas situações, em alguns casos, a própria lição traz isso para a gente. Pode gerar até mesmo situações de doenças como o próprio AVC. E é fundamental nós olharmos para a Bíblia e entender que o perdão é a única coisa que nos livra de toda essa situação, de todos esses prejuízos físicos que podemos enfrentar por causa do ressentimento. O ressentimento é uma doença espiritual que traz prejuízos na tua vida física e emocional também. Por isso é fundamental termos esse tratamento. Como é que você pode trabalhar o ressentimento? Através de um aconselhamento pastoral, através também de um atendimento psicológico, de pessoas que são servos e servas do Senhor, que vão te guiar pela palavra de Deus, através de um cuidado em Cristo Jesus, de buscar especialmente a libertação através do perdão para si e para o outro. Eu perdoo porque eu sou perdoado e por causa disso agora eu sou liberto em Jesus de todas essas situações. O segundo subtópico do segundo ponto também traz outro prejuízo, o prejuízo psicológico. O ressentimento também gera nas pessoas uma prisão psicológica. E essa prisão psicológica traz para você prejuízos terríveis. Existem pessoas que estão presas em espécies de depressões causadas pelo ressentimento. E essas depressões levam a pessoa à perda da qualidade de vida. E você percebe também que a própria causa do ressentimento provoca insônia, provoca também uma tristeza, provoca também o prejuízo do desenvolvimento emocional na vida daquele que é servo e serva de Deus. Por isso é fundamental entender o que a Bíblia diz. A Bíblia está descrevendo que nós temos esse papel de sermos servos e servas do Senhor, mas precisamos também de ajuda. E como o amor é um amor de Deus, é um amor que nos ajuda a crescer, daí a procura por ajuda. Há uma necessidade de procurar um auxílio pastoral, um aconselhamento pastoral, há necessidade de buscar auxílio também psicológico para tratamento emocional, de profissionais da área, até mesmo psiquiátrico, para que possa te ajudar em Cristo Jesus a vencer essas situações e a também a se conhecer e crescer em Jesus entendendo o amor de Deus. O terceiro subtópico destaca também sobre o prejuízo espiritual. Outro prejuízo terrível que o próprio ressentimento causa é o espiritual. E o espiritual te afasta da presença de Deus. Você vai perceber que quando o rancor encontra espaço no nosso coração, esse rancor nos afasta então dos planos de Deus. Não porque Deus queira, mas porque ele nos aprisiona, ele nos escraviza. Também é fundamental nós olharmos para a Bíblia e encontrarmos exemplos de pessoas de Deus, ao exemplo de José, que venceu o rancor. José, dentro da Bíblia, foi perseguido pelos seus próprios irmãos, foi lançado em uma cova, foi dado como morto, foi vendido como escravo, passou parte da sua vida como escravo no Egito, mas no Egito a mão de Deus estava sobre ele. Em uma oportunidade, os seus irmãos, sem saber, chegaram às suas mãos e ele poderia se vingar, agir com violência junto com a sua família, mas o José preferiu perdoá-los. O José preferiu agir em amor, em graça e misericórdia. Quando nós olhamos para a palavra, nós percebemos que o pleno amor de Deus nos liberta de todo pecado. Colossenses 3,13 dá base para isso. E nós percebemos que aquele que é alcançado pela salvação, ele é liberto então do ressentimento. Então é melhor nós sermos libertos do ressentimento
e ter vida com Deus e ter uma vida saudável e avançar do que ficarmos escravizados, presos em certas situações. Para fechar a aula, terceiro ponto trata agora sobre o seguinte argumento: o perdão liberta. Lembra do que eu estou falando para você. O princípio de libertação do ressentimento é através do perdão. O perdão te traz clareza, te traz libertação na alma, espiritual e emocional também. O primeiro subtópico destaca o exemplo de José e seus irmãos. Em Gênesis capítulo 37, versículos 3 e 4, descreve que José tinha todos os motivos para guardar ressentimento, rancor e amargura contra a sua família, contra os seus irmãos. Mas ele decidiu agir pacificamente. Ele decidiu agir com bondade diante do Senhor. Se você ler na Bíblia, você vai perceber que ele foi vendido como escravo. Ele foi perseguido pelos seus próprios irmãos. Ele foi acusado pelos seus próprios irmãos. Mas por bondade de Deus, por graça de Deus, em Gênesis 41, 51, nós vemos o José perdoando, agindo em perdão. Aqui nós vemos também a ação do pleno amor de Deus. Quem é servo e serva de Cristo, anda conforme o exemplo de Cristo. Também perdoa, porque foi perdoado em Jesus. O perdão traz libertação para você, mesmo que a pessoa não aceite, mesmo que a pessoa não considere, mas quando você oferece o perdão e dá esse perdão como Cristo te deu, você é livre de todo o ressentimento, de toda a escravidão e de toda a prisão. Muitas pessoas chegam a dizer que uma das piores prisões que existem hoje em dia é a prisão do ressentimento, do rancor, que escraviza as pessoas. Por isso, perdoe, para ser livre e liberto em Jesus. O segundo subtópico trata agora sobre outro argumento para nós, para a gente entender aqui a palavra, trata sobre perdoar faz bem a todas as pessoas. Então, quando você age em perdão, você está agindo conforme a vontade de Deus. Você pode ler Isaías capítulo 43, versículo 25. Você vai perceber à luz da palavra que agir em perdão é agir em perdão conforme a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. O perdão nos alivia de todas as prisões emocionais. O perdão nos alivia de todas as doenças que nós podemos enfrentar por causa do rancor. Então, o perdão nos traz vitória. Eu ofereço perdão porque eu fui perdoado em Jesus e porque eu sou liberto em Jesus, eu ofereço esse perdão. Para fechar a aula, terceiro e último subtópico destaca então o seguinte argumento: o sublime exemplo do perdão. O próprio Jesus, após ser açoitado, perseguido, ele morreu por nós. E nós encontramos dentro da Bíblia, em Lucas 23, 34, ele oferecendo para você o perdão. Ele clamando ao Pai para nos perdoar, porque nós não estávamos sabendo que estávamos realizando contra ele. O perdão de Deus é demonstrado através do amor de Jesus. O verdadeiro exemplo de perdão está na Bíblia, na pessoa de Cristo, no exemplo de Cristo, no amor de Cristo para com você. Nós experimentamos o perdão por causa do divino amor de Deus, por causa da divina bondade de Deus, e que esse perdão também alcance você. Eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula e que essa aula possa ter te edificado em Cristo Jesus. Se eu te ajudei, se essa aula foi edificante para você, por gentileza, deixa aí teu comentário, teu likezinho, porque me ajuda também. Escreve de onde você está me assistindo. Se você puder, tirar uma foto, marcar aí a gente no Instagram também, com essa turma bonita que toma aula com você. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui também no nosso Instagram, com muita alegria, para a glória e honra do Senhor. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira ao meio-dia. E toda quarta-feira ao meio-dia é o dia da classe dos juvenis. Eu sempre posto aula com antecedência para você ter acesso ao nosso material, crescer, estudar e edificar vidas na escola bíblica dominical da tua igreja. Esse é o nosso objetivo aqui através desse trabalho. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador. Nós vamos orar por você.
pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, pedindo que o Senhor possa guiar você, direcionar você e te abençoar de uma forma poderosa para a glória de Deus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos. O primeiro texto que eu quero indicar para você é esse aqui, ó, Doutrina do Pecado, publicado pela editora CPAD, do Severino Pedro da Silva, um material sensacional que pode te ajudar a crescer e a caminhar em Jesus. Também quero indicar para você esse texto, A Felicidade Segundo Jesus, do Russell Shedd, da editora Vida Nova. Vale muito a pena você ter esse material em mãos para crescer em Cristo. E é claro que eu te aguardo por aqui na lição de número 11, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: o amor não se alegra com a injustiça. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.